E aí, seus bons da rachada, tudo bem com vocês? Recentemente o Super Xandão foi cancelado? Super Xandão, primeiro cancelado de 2025. O ano nem começou e os caras já estão buscando motivo pra caçar conversa. Depois o Xandão aparece em live xingando esses Globe e o tóxico aqui é ele, por acabar respondendo esse pessoal à altura. O problema dessa treta é que ela é muito mais complexa do que eu achei que ela fosse, e eu tive que assistir pelo menos 6 horas de conteúdo pra acabar entendendo o que de fato tava acontecendo. Então se você tem um canal de corte do Super, cara, muito obrigado. Saiba que você facilitou muito meu trabalho, mesmo que os cortes desse rolo todo sejam perto aí de 1 hora. Pra vocês terem uma ideia de como essa história é gigante, o Super fez uma live com a esposa e acabaram postando o corte de 1 hora e 52 minutos. Até que a esposa dele teve que vir e acabar comentando ali, separando tudo certinho por capítulo, meio que pra facilitar o entendimento dos beta. O que, olha só, pra ser sincero, pra 90% das pessoas que estão pegando no pé do Super, elas pouco vão se importar com isso e vão continuar seguindo tacando hate no cara. Como se elas fossem piranhas em um tanque depois de você pingar uma gota de sangue. Até parece que o cara cometeu algo terrível pra tá sendo cancelado, pra tanta gente tá falando dele, mas não, o cara só tá vivendo a vida com a esposa dele. A impressão que passa é que nunca em tanto tempo parece que tem compensado você contar tanta mentira a respeito de uma pessoa. E quando o Xandão ele vem live na maior paciência de Jó pra acabar desmentindo o que falam dele, aí começam a zoar o cara, falando que ele, abre aspas, pegou pilha, fecha aspas, sendo que não, o cara só tá lá defendendo a própria honra. Mas tá bom, vou fazer o possível pra acabar condensando o máximo de informações nesse vídeo, pra acabar não faltando nada, já que o caso é um pouco complicado. Tem uns 3 anos mais ou menos, que tem um corte do Xandão apresentando a Jaqueline em live pro público dele. Jaqueline, se você não sabe, é a esposa do cara. E esse clipe tá no YouTube tem 3 anos, ele tem uma duração de 10 minutos. E o corte que jogaram no Twitter tem 3 minutos e meio. Aí começaram a falar que ele tava se contradizendo porque ele fala uma coisa e age de outra forma, começaram a zoar a aparência da esposa do cara, também começaram a dizer que ela tava com ele por interesse, que a mina ficava com todo mundo e só depois que ele ficou famoso, aí sim ela decidiu dar uma chance pro Xandão. Olha só o nível dessas coisas. Detalhe que tem alguns posts que pegaram 1.200.000 views. Aí os caras vão, pegam um corte sem contexto, que dá a entender que o Xandão vivia correndo atrás da mina e que ela acabou ficando com ele só depois da fama. Entrou 2019, aí ela terminou o relacionamento dela em 2019, mas eu nem sabia. E nesse tempo todo, rapaziada, eu sempre gostei dela. Eu nunca deixei de gostar dela, né? Tipo, tanto no meu coração quanto na cabeça. Eu sempre ficava pensando nela, entendeu? Mesmo distante. Então vocês imaginam, olha que loucura, velho. Olha que loucura. Passar todos esses anos, a menina, ela namorou uma vez, namorou 2 vezes, e eu, mano, não saía da minha cabeça. Pensava assim, eu falava, velho, só pode ser amor mesmo, isso aqui não tem como, né? Porque não fazia sentido nenhum, eu não fazia força pra pensar, você tá entendendo? Só pensava só, era um bagulho muito louco, né? E eu ficava preocupado, queria saber como que ela tava e tudo mais, né? Passou 2018, passou 2019, no ano de 2020, entrou essa merda dessa pandemia aí, olha pra você ver como que as coisas são foda. Entrou essa questão da pandemia, a gente começou a ficar só em casa, eu falei, agora eu vou me dedicar às lives. Comecei a fazer stream. Nisso que eu comecei a fazer stream, passou depois de 3 meses fazendo, aí ela tava solteira, foi aí que eu fiquei sabendo. Aí um dia ela pegou, ela mandou uma mensagem pra mim falando que tinha voltado a fazer dieta. Mas Amicés, calma aí, isso daqui realmente tá sem contexto? Sim, rapazinho, tá sem contexto. O corte original disso tem 10 minutos. É inacreditável porque teve gente do Twitter que juntou isso com foto dos dois juntos, com os traçados e linhas verdes, como se pelo fato dele estar inclinado fosse algo ruim, pegando outras fotos de outros casais que deram errado como comparação. E ali tem foto da Gabi Xavier, Will Smith, do Ryan Santos, o que eu não vou mentir, a do Will Smith eu dei risada. E foi daí que o cara teve que vir junto com a esposa pra acabar fazendo uma live que acabou gerando um corte de quase 2 horas deles explicando o que de fato aconteceu. Live essa que, inclusive, o Xandão pede desculpas porque aparentemente as coisas aconteceram de um jeito, mas da forma com que ele tava falando, acabava dando a entender outra coisa. E como eu conversei com vocês naquela época lá falando de uma forma um tanto até quanto desleixada, né? Porque na hora a ideia era transmitir uma sensação mais romantizada, né? Sobre o assunto. Eu acabei falando assim, de uma forma atropelada, generalizei e reduzi bastante as coisas, né, pra ficar de um modo até engraçado pra galera ver. E a partir daí, tem muitas pessoas maldosas que começaram a inventar mentiras. E caso você fique curioso, sim, o corte completo disso tá na descrição, e o resumo disso tudo é basicamente a explicação dos dois, sobre as mentiras que falam a respeito deles. E pô, velho, aí você já imagina o clima chato que tava. O cara vai, ele para a vida dele, pra acabar dando justificativa de coisas pessoais pra outras pessoas que pouco se importam com isso, e vão querer continuar atacando o hate. E é uma situação complicada, porque não é como se a esposa do cara ficasse, sei lá, 24/45, provocando e arrumando treta no Twitter com outras pessoas. O namorado dela não gostava que ela conversava comigo. Praticamente ela começou a parar de falar comigo porque daí rolava lá, né, ó, toda aquela questão de ciúminho, tá ligado? Essa coisa aí, esse jeito de ser contado, a impressão que dá é que a gente parou de se falar e ele ficou chateado e eu fui ficar com outro
Tipo... Eles querem dar a entender que ela ficava fazendo esse tipo de coisa absurda, Sim. nojenta por aí, de ficar com várias pessoas. Vamos falar que nós estamos inventando. Não, mas não tem... Não, mas é aquilo que eu falei, não importa a gente... Foda-se. Se a gente chega aqui e conta a verdade, vão falar que é mentira. Se a gente chega aqui e conta uma mentira, vão falar que é mentira também. É verdade. Não muda nada. O importante é que a gente sabe que estamos falando a verdade, certo? Vamos continuar a ver a nossa história. Estamos pontualizando aqui, né? Tipo, algumas coisas que são importantes só, né? Pra depois não falarem, mas isso daí ficou mal explicado e tal. E aqui eu reconheço que, por eu estar aqui fazendo uma live com ela, isso é bom que fique importante pra vocês também, ó. Tem que explicar tudo hoje em dia. Tá mais do que óbvio que aqui eu tô contando uma história dentro do personagem. Eu tô fazendo graça aqui. O jeito que eu tô contando tá esdrúxulo. Inclusive pega mal. É que na hora nem eu percebi que eu tava contando a história de um jeito tão patético que nem esse, tá? Porque acaba que fica feio. Porque isso dá mais abertura pras pessoas inventarem mentiras sobre mim e sobre ela. Ponto positivo pro Xandão, do cara ter vindo a público e falar que sim, do jeito que ele fala, dá mesmo a entender coisa errada. Só que ainda não anula o fato que o hate de gente xingando a esposa dele de puta é de pessoas vinda do Twitter. Pra vocês terem uma ideia, tem post que diz assim: seja o Super Xandão, namore uma mulher com tatuagem de borboleta, seja a terceira opção da sua mulher, aceite que ela tenha tempo para sentar em 100 homens diferentes e depois volte com ela, só receba atenção da mesma após ficar famoso, seja exposto na net e fique ansioso. E o cara que fez esse post ainda segue comentando, sem contar que ele fica julgando a aparência de todo mundo na net, mas quando falam dele ou de alguém que ele gosta, é ameaça de processo, é frustrado na vida, treinou a vida toda, cuidou do seu corpo, se esforçou pra ganhar dinheiro e terminar a vida com uma gordinha que sempre te rejeitou quando era ninguém, e só olha pra você hoje porque é famoso e tem dinheiro. Brutal a vida do Super Betão. E olha só que curioso, não é que o cara que fez esse post acabou deletando tudo, inclusive a conta? Parece que a água bateu na bunda, não é, filho? Todo mundo é machão atrás da tela do computador, todo mundo gosta de pagar de louco, sendo que o que tem nesse post não tem o menor sentido. Tem uma coisa que as pessoas elas não entendem muito bem nas lives do Super, que é a hora que o cara fala sério e a hora que ele tá no personagem. Não é preciso 2 neurônios pra você acabar percebendo a diferença dessas duas coisas. Se em algum momento o Xandão ele fala do shape dos inscritos, é porque o cara tá no personagem, ele tá na zoeira, de pessoas que elas mesmas fazem donates pra acabar aparecendo nas lives e elas mesmas serem zoadas, porque claramente estão fora de forma. E você nunca vai ver o Xandão abrindo o perfil de um cara aleatório em live pra acabar falando mal da aparência dele. E mesmo que fosse o caso dele fazer isso com todo mundo, o que isso tem a ver com a esposa do maluco? No vídeo que o Oliver Noronha acabou comentando sobre esse caso, a esposa dele comentou: é muito triste tudo o que estão fazendo. Pegaram um corte mal contado de anos atrás e estão usando para nos atacar. Já até fizemos live dando detalhes sobre nossa história. O próprio Xandão se arrependeu e assumiu que falou merda naquele primeiro vídeo quando aparecemos juntos. Realmente é muito triste. Somos casados, estamos juntos há anos, estamos construindo a nossa vida juntos, somos honestos e, acima de tudo, confiamos em Deus. Isso por si só já incomoda muita gente. Eu não te conheço, mas agradeço por ter feito a sua análise sobre todo esse absurdo de maneira honesta. Agora fica uma questão: se o Xandão vem e ele não se move, ele não fala nada, os caras vão e continuam tacando hate nele, porque os posts viralizam por algum motivo. E se o cara vem e acaba respondendo, explicando o que houve, aí falam que ele tá pegando pilha com zoeira. E infelizmente vão continuar cornetando a orelha dele, independente da escolha que ele faça. A diferença é que se ele faz live pra responder tudo isso, pelo menos ele ganha dinheiro. Mas sei lá, o Xandão nem deveria responder essas coisas. Eu também acho que não, mas tem um jeito melhor de você acabar mostrando quem são as pessoas que apontam um dedo pra você e do quão podre ou falsas elas são, sem nem falar que se você não acaba desmentindo, pode ser que amanhã essa mentira tenha um alcance muito maior do que a verdade. Aquele primeiro post que foi apagado, por exemplo, ele tinha 1.200.000 views. E nem se você juntar todas as lives do Super falando isso, os vídeos que fizeram dele, dá tudo isso de pessoa. A versão do cara dele explicando o que aconteceu nunca vai atingir esse número. E agora, quantas pessoas de fato viram aquilo e acham que a esposa do cara é uma interesseira? Será que todo mundo que recebeu essa informação vai buscar saber o outro lado da história? E é curioso porque a mesma coisa também aconteceu comigo. Isso não tem nada a ver com o vídeo em si, é mais um desabafo. Recentemente, alguns canais de opinião começaram a brigar, e um desses canais acabou soltando a seguinte mentira sobre mim: discordância é a tipificação. É crime? É. A tipificação, pra mim, é outra. Vamos falar agora sobre esses dois. Não, pera aí um minuto. Esse não é aquele canal que acabou vazando mensagem em áudio dele, falando pros amigos estranhos que ele tem, não interagir com ele em público e só no off, pra não ficar feio e o cara não acabar se queimando, depois que a amiga que ele tem acabou fazendo um vídeo sendo homofóbica, mandando outro canal se churrascar, o que é bem feio, já que são eles que dizem que você não pode fazer isso e que você não pode fazer aquilo, e que em público esse cara vai e fala que o vídeo que foi feito da amiga dele estava muito errado, que ele não concorda com aquilo, mas no off, pelas mensagens que vazou, o cara disse que acabou rachando o bico, dando muita risada com cada xingamento de um vídeo que outra pessoa manda alguém se matar. Eu acho que é esse cara aqui mesmo, hein? Pra quem não sabe, o pegava muitas thumbs do Ramsés pra criticá-la no Twitter. O Ramsés até então levava na boa, dizendo que
fã, dizendo que queria namorar com o Ramsés, porém, teve um episódio aí com o conversando com uma pessoa que mentiu a idade. Ela disse que tinha 19, mas tinha 16. E o Ramsés fez um título induzindo que o poderia ser Pedro. Quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo. O que ele é? Mentiroso! Já o devolveu chamando o Ramsés de Capitão do Mato. Ei, vai com calma aí, ô seu mentiroso duas caras. Se você quiser um conselho, palavra de homem não faz curva. Herbert sem Richard 2.0. A ordem dos fatos não foi essa. É engraçado ver canais que ainda não largaram o osso, mas tudo bem. Já que eles não têm um pingo de vergonha na cara pra mentir, então vamos lá. A ordem aí tá trocada. Era o seu amigo que me xingava diariamente todo santo dia, junto com outros influenciadores. Não era ele que adorava chamar de sommelier de novinha menos 18 Gustavo Lázaro? E na ânsia desse cara ter minha atenção, aí aconteceu o lance do Capitão do Mato. E só depois eu acabei fazendo live respondendo à altura. E eu nunca fiz um título que dava a entender A ou B. Não me leva mal, velho. Não fui eu, na casa dos 38 anos de idade, numa posição de poder, que mandei números que significavam fazer um sexo gostoso pra uma menor de idade. Não fui eu que fiz isso. Mas fazer o que, né? Deve ser bem complicado você passar pano pros coleguinhas. Ou melhor, falar pro pessoal não interagir em público porque você não quer se queimar. Caramba, hein? Vai ser falso assim na casa do caralho. Agora pensa só, velho. Se comigo não respondendo esses vídeos que não vale o que um gato enterra, os caras já mentem, distorcem a ordem dos fatos, metem o louco pra caralho. Imagina se eu respondesse o tanto de mentira por hype que esses caras iriam contar. Se comigo já é complicado, imagina pro Super Xandão, que tem 4 vezes o meu tamanho. É claro que ainda vai ter gente que vai zoar o cara, só que tem um perfil ou outro aí que tá começando a ficar com medo e apagando as postagens. E na minha humilde opinião, a melhor coisa que o Xandão pode fazer é ficar quieto. Se ele quiser processar ele processo pessoal, ou senão ele acaba levando tudo na zoeira. Esse era o vídeo de hoje e claro, dá um like e se inscreve. Vocês, minoria satânica, que inventam mentiras a meu respeito, a respeito da minha mulher, seja lá quem for. Vocês que vêm aqui na minha live e mandam coisas ofensivas. Vocês não passam de meros instrumentos que eu, Xandão, utilizo para converter num propósito bom. Vocês é quem são os manipulados. Eu, particularmente, agora eu vou falar uma novidade pra vocês aqui. Eu acho uma maravilha que vocês, idiotas, gastem esse dinheiro de vocês pra virem aqui e mostrar pra live inteira quem são os podres. Porque a partir do momento que um imbecil que nem você gasta 5 reais pra vir aqui e tentar me desmoralizar, descaracterizar, me desonrar, ou desonrar a minha mulher, minha mãe, minha cunhada, seja lá quem for, você está mostrando pro mundo quão podre você é. E de quebra, isso me dá a oportunidade de te estompar, de falar a verdade na sua cara. Você acaba contribuindo, mesmo que de forma negativa a princípio, você acaba contribuindo para um propósito bom, que é mostrar para o mundo como tem pessoas podres, horríveis no meio da internet e no mundo afora. E como que a gente tem que tomar cuidado com pessoas horríveis que nem vocês, mas satânicas, que distorcem, que falam mentiras para tentar prejudicar o próximo. Vocês estão contribuindo mais para o meu propósito de campeão do que qualquer um. É isso que eu faço nessa live. Eu tento converter o máximo possível, e eu sofro por conta disso, porque eu termino a live com a cabeça inchada, eu termino a live esfacelado, eu não consigo nem conversar direito com a minha própria mulher, de tanto que eu me desgasto mentalmente e espiritualmente, porque aqui eu tenho que ter jogo de cintura pra aguentar esse tipo de coisa. Ver comentários que ficam me difamando na internet, eu tenho que ter jogo de cintura pra rebater isso e lidar com isso. Isso me desgasta brutalmente, inclusive é um dos motivos também pelos quais eu venho falando que a live, ela vai chegar no final, não dá pra fazer isso pra sempre. O nosso propósito, ele vai até um determinado ponto. Eu tô aqui sob uma missão. A live que eu faço não é apenas por puro entretenimento, não é apenas para ficar falando a forma da Terra. Não é isso. É o símbolo que importa. É o que o Super Xandão representa. Eu quero terminar minha trajetória nas lives, as pessoas vão lembrar, as pessoas vão falar, aquele cara, ele era um streamer diferenciado. Ele falava coisas verdadeiras que os outros não estavam dispostos a falar. Porque ele não estava preocupado com dinheiro, preocupado com fama ou com hype. Ele só queria falar a verdade. Ele só queria falar coisas de Deus, queria dar bons exemplos. Só isso. É isso que importa para mim. Então vocês, satânicos, prestem atenção de novo, eu vou repetir. Vocês, ridículos, que servem a ordem da mentira, que por sua vez é a ordem do demônio. Tudo aquilo que é mentira, toda vez que eu direciono uma mentira, que eu conto uma mentira sobre uma pessoa, sobre qualquer coisa, eu estou servindo ao diabo. Vocês não passam de meros instrumentos que estão aqui, ó, na minha mão. Então, já que vocês estão muito ansiosos e estão tristes com o meu sucesso na vida, sucesso verdadeiro, porque o único sucesso que existe na nossa vida é se aproximar de Deus. Se você ganha dinheiro pelo trabalho que você faz, isso é uma consequência do valor que você impõe na vida das pessoas. Vocês estão contribuindo para esse propósito. Então, continuem pagando papel de canalhas, mostrando quão patéticos e pútridos vocês são para todo mundo. E continuem contribuindo pro meu propósito. Porque tudo o que vocês irão lançar nessa live de podre, eu vou converter para coisas boas. Porque é isso que o Super Xandão é. Eu sou uma máquina de converter coisas ruins para coisas boas. Eu faço isso direto aqui.